Já colocou o seu celular aí para o modo vibratório? Vou colocar o meu aqui para não ter. Bom dia mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês aqui. No domingo passado foi frisado que nós estamos estudando cartas, né? E aí foi frisado uma coisa legal que eu vou fazer de novo aqui. A carta ela tem um autor. O autor é João? Não. O autor é Jesus Cristo. João é o remetente dessa carta. É a pessoa que foi lá e entregou o mensageiro, provavelmente pegou um cavalo e andou por vários quilômetros. Outra coisa bacana é frisar a estrutura da comunicação dessas cartas, né? Toda carta ela tem um objetivo primário e essencial, que é passar uma mensagem, né? Você já recebeu lá na sua casa, especialmente nessa época do ano, tem lá umas cartinhas de político, né? Ele está passando uma mensagem para você, vote em mim. Então, assim, tem um objetivo aqui ali, que não é à toa. Se vai alcançar o teu coração, já é outros 500. Tá bom? E como é que estão estruturadas as cartas, as igrejas no Apocalipse? Elas têm uma estrutura que é o seguinte: elas começam com uma comunicação, né, ou mensagem. Então, Jesus se refere ao anjo da igreja. Nós já vimos aqui nas aulas anteriores que o anjo da igreja é o líder local. Não é nada místico, não é nada sobrenatural. É o líder da igreja que está recebendo a carta física e vai receber a mensagem, vai ler aquela mensagem. Posteriormente, ele vai transmitir a mensagem para todos os irmãos da igreja. Também na estrutura da carta tem uma descrição do próprio autor. Jesus se apresenta na carta, né? Depois da descrição, geralmente vem uma repreensão. Veja, nem toda igreja recebeu repreensão. Eu lembro que na vez do pastor André, a igreja não tinha repreensão, tá? E o ponto mais importante da carta, que eu já vou adiantar para você, que foi o meu foco ao fazer esse estudo: a orientação. Porque é aqui que está o ponto principal da carta de Jesus às suas igrejas. Que orientação ele tem para a sua igreja? Em seguida, ele tem uma exortação, que é aquela palavra de ânimo, né? Aquela palavra de força, do tipo assim: vai, você consegue, então você permaneça fiel, você permaneça até o fim. Então aquela palavra que te dá incentivo. Sabe quando você está para bater a meta? Cadê o irmão Daniel? Mas ele sabe do que eu estou falando, ele vai ver depois no YouTube. Você está para bater a meta, você está ali firme, o seu gerente chega para você e fala: você vai conseguir. E parece que vem realmente alguma coisa assim que faz você conseguir atingir a sua meta de trabalho. E uma promessa. A promessa é algo lindo da parte de Jesus, porque ela está reservada realmente àqueles que seguirem a orientação e permanecerem fiéis. Vamos avançar. Pode avançar um slide, por favor. Isso. Talvez esteja um pouquinho difícil de você enxergar. E eu vou ficar um pouquinho de lado para poder explicar para você, tá? Vamos lá. Esse pedacinho do mapa aí é o pedacinho da atual Turquia, onde existe o que foi a cidade de Sardes. Tá? Ela está próximo de Esmirna. Interessante, ela está mais ou menos uns 80, 100 quilômetros de Esmirna. Esse mapa não guarda as devidas proporções, tá? Isso aí é só uma ilustração didática, não tem compromisso com topografia nem nada do tipo. E veja que também está ali pertinho de Éfeso, né? E também está ali uma cidade chamada Troia. É uma cidade interessante, né? Da parte da cultura grega, das histórias, da mitologia, porque é essa Troia mesmo que você está pensando. Inclusive essa Troia é próximo, não é a mesma cidade, é próxima de Troade, que é
da onde Paulo saiu para fazer as viagens missionárias à Macedônia, onde ele finalmente atingiu o que ele chama de Europa. Ele sai da Ásia e vai para a Europa, no porto de Troade, que está bem próximo ali de Troia, tá bom? Não é a mesma cidade, mas é próximo, tá? Então ali está a nossa Sardes. Pode dar mais um clique, por favor? Quando a gente amplia esse mapa, aí você vai identificar, porque você já viu isso aqui no DVD. Então aquele pedacinho da Turquia está à sua direita ali. Tá vendo? E como eu falei para vocês, Sardes está perto de Éfeso ali. E esse era o campo missionário de Paulo. Tá bom? Não sabemos exatamente em que ano a igreja de Sardes foi constituída, ou quando aquele povo foi alcançado. Provavelmente foi durante uma das viagens missionárias de Paulo. Como nós já sabemos que na segunda viagem ele teve que ir por cima, ele não foi autorizado pelo Espírito a pregar na região da Ásia Menor. Possivelmente esse povo foi alcançado na terceira viagem missionária, porque sabemos também que ele ficou 3 anos em Éfeso. Entendeu? Pertinho de Sardes. O povo ia aprendendo, ia ouvindo, e a palavra de Deus ia espalhando pela região. Então tudo está ligado, irmãos. Tá bom? Vamos ao contexto agora, eu vou falar um pouquinho aqui na folha. Sardes era a capital do famoso reino da Lídia. Então esse pedacinho da Ásia Menor que você viu no mapa, na antiguidade, ele era chamado Lídia. Tem gente que põe isso como nome de mulher, né? Lídia, é bonito. Eu cheguei a pensar nisso nome para a Júlia. É verdade. Aqui é uma coisa que você não sabia, Júlia. Eu cheguei a pensar nisso nome para você. Mas eu não sabia o significado. Então eu falei, não, vou colocar Júlia porque eu acho bonito, né? Ele jovem. Né? Estava situado aproximadamente 80 quilômetros a leste de Esmirna, né? Também está perto de Éfeso, está tudo ali pertinho. No lado sul do fértil vale do Hermos. Uma curiosidade, esse rio Hermos, diz a mitologia, que é onde o rei Midas ele se banhava. E o rei Midas é aquele que tudo que tocava virava ouro. Então olha que interessante, eles se banhavam nesse rio Hermos. Bom, seus vastos pomares, as suas indústrias, suas fábricas de joia. Indústria aqui, tá, irmãos? Um parênteses, não é nada parecido com o que você vê hoje, tá bom? Eram indústrias, sim, mas totalmente artesanais, manuais. Ok? Você tem que trazer para aquele contexto, tá? Suas fábricas de joias, a sua grande riqueza derivada do ouro. Aí está outro, me perdoe. É ouro, tá? Tira o T que está mais aí sobre. Extraído das areias do rio Pactolus. Então vamos lá, esse rio Pactolus, na verdade ele é um ribeirão. Ele é um afluente do Hermos, que é o rio principal da região. E esse rio Pactolus, ele vai cortar a cidade de Sardes, ele passa no meio da cidade. Então você imagina que é morar numa cidade onde o afluente do rio é um rio cheio de ouro. Então todas essas características converteram a cidade de Sardes em uma das cidades mais ricas e poderosas do mundo antigo. Esta é a origem do seu nome. Sardes significa sol, dourado, príncipe de gozo, ou seja, aquele que tem extrema felicidade, sabe, está tudo certo, tudo maravilhoso com ele, devido à extrema riqueza derivada do seu lucro. Afirma-se que em Sardes foram cunhadas as primeiras moedas do mundo. Isso não é pouca coisa, tá? Isso é algo muito importante. Ao longo da história existem algumas coisas que são marcos, né? Então vamos lá, a invenção da roda. Podemos dizer que a história humana é uma antes e depois da roda, certo? A manipulação do fogo, que é bem anterior à da roda,
também é um marco, é algo importante para a história. Mais recentemente podemos dizer que a Revolução Industrial, a máquina a vapor, mudou completamente o mundo, né? Com a máquina a combustão, o famoso motor que a gente vê aí no projeto antigo, mudou também, né? A eletricidade, Thomas Edison, que é uma pessoa importante, porque ele controlou ali um negócio estranho, esquisito, chamado eletricidade, mudou o mundo. E a moeda, de certa forma, também é algo importante. Então, só para você entender, não era pouca coisa ter essa fama de que ali provavelmente foram cunhadas as primeiras moedas do mundo. Creso. Aí eu confesso a você que eu não sei se é Creso ou Creso, mas eu vou dizer Creso, tá bom? Creso, seu mais famoso e último rei. Então tem aí um período que é de 560 a 546, você sabe que conta de trás para frente, porque aqui nós estamos falando de algo que é antes de Cristo, tá bom? Então vem caindo, tá? Então Creso era tão fabulosamente rico que o povo costumava dizer, tão rico quanto Creso. Creso dominou praticamente toda a região da Ásia Menor e mandou construir o templo de Ártemis em Éfeso. Olha só, lembra que eu falei que Sardes era a capital da Lídia? Então assim, lá da capital saiu a ordem, vocês vão construir o templo de Éfeso. E quando de Ártemis, né? Ártemis na mitologia grega, ela é irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus. No panteão romano, quer dizer, os romanos foram lá, né, e pegaram a plaquinha de eu sou o atual potência mundial, né? Quando eles fizeram isso, eles tomaram conta de várias frentes. Uma das frentes é a mitológica religiosa, né? E de certa forma eles pegaram os deuses gregos e fizeram uma adaptação. Ártemis é Diana, que é a deusa da caça aos romanos, tá? Por isso que os romanos não chegavam lá e destruíam os templos gregos. Pelo contrário, esse templo de Ártemis em Éfeso e o de Sardes foram reconstruídos pelos romanos. Os romanos iam lá e davam aquela manutenção, né, porque estava meio cardinho. Eles iam lá e reconstruíam, faziam a manutenção, tá? Vamos lá. Então Creso, que era o principal rei de Sardes, mandou construir o templo de Ártemis em Éfeso. Bom, aqui começa uma parte da história, você vai entender por que eu estou com esse contexto tão grande. Sardes foi capturada por Ciro. Lembra de Ciro? O rei Medo-Persa? Em 546 a.C. E depois ela foi capturada de novo, ela foi subjugada por Alexandre o Grande em 334. Esses dois episódios foram muito traumáticos para a cidade de Sardes e para todo o reino da Lídia, na Ásia Menor. Mais tarde ainda foi destruída por um terremoto. Os romanos a reconstruíram. Então os romanos, quando chegaram lá, eles reconstruíram a cidade. E durante o primeiro século, que é esse aqui que nós estamos no primeiro século. João é contemporâneo de Jesus. E foi o apóstolo que foi o último a falecer, né? Sabemos pela história que foi o último a falecer. E ela foi convertida ao cristianismo durante o primeiro século. A cidade sobreviveu até 1402, quando um invasor a destruiu quase que por completo. Havia nela um templo à deusa Ártemis, que eu já citei, né, que foi a irmã gêmea de Apolo, que foi considerado o quarto maior do mundo antigo. A cidade turca atual não foi construída exatamente sobre a antiga cidade de Sardes, mas está nas proximidades, o que acabou facilitando o trabalho arqueológico. Apesar de Sardes ter sido destruída e possivelmente entulhada
e soterrada por esse grande terremoto, foi uma das coisas que foi contribuindo para a sua decadência. O fato de você não ter uma cidade em cima ajuda muito. Vou dar um exemplo aqui para você. Jerusalém. A Jerusalém que você vê hoje, ela está metros acima da antiga, mas metros mesmo, tipo 20 metros. Experimenta ficar 20 metros e olhar para baixo para você ver o que é essa altura. É muito alto. Então é muita coisa sendo construída uma em cima da outra. Tá? Não aconteceu isso com Sardes. E aí, legal, você já pôs aí. Isso que você vê aí é um fragmento da cidade, são pedaços dessa coluna, as colunas do templo de Ártemis, né? Posteriormente foi dedicado a Diana dos romanos. E atrás ali dessas colunas, você vê uma espécie de ginásio, tá? São construções monumentais. É o que sobrou dessa cidade. O que nos dá realmente um indício de que foi uma cidade gloriosa no seu período, no seu auge. Tá? Bom, há quem diga que Sardes significa aquele que fica, ou sobrevivente, devido aos vários episódios de conquista por outros povos, sendo especialmente traumático quando Ciro conquistou a cidade. Esse episódio de Ciro foi realmente muito complicado. No final das contas, o Creso foi queimado numa fogueira. Então, se isso aconteceu com o rei deles, imagine com o povo. Como é que foi? Este provavelmente é o significado vigente nos tempos de João Apóstolo. Que significado vigente? A cidade dava a entender que quem estava ali era um sobrevivente, ou aquele que havia resistado devido aos seus episódios de invasores, conquistas, terremoto, mais conquista. Então, aquele tempo que falava de cidade gloriosa de ouro, já não era mais esse significado. Algumas palavras realmente elas podem ter essa característica, nomes podem ter uma mudança de significado. Ou as pessoas começam a chamar aquele lugar de uma coisa que acaba pegando. Então, nesse período de João, a cidade realmente, quem estava ali, era conhecido como sobrevivente. O resto, quem restou? É importante a gente entender esse contexto, porque Jesus fala isso na carta. Então, me deu o trabalho de ir atrás e verificar, para a gente poder entender e seguir adiante, tá bom? Então, o significado vigente era esse: sobrevivente, restante. E vem daí a forma como Jesus se refere à sua igreja. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então a gente começa a entender algumas coisas. Tá? A gente já pode ler o texto, pode colocar o primeiro versículo. Se você preferir ler ali, fica mais fácil. Tá? Se você tiver sua Bíblia aí, você acompanha da melhor forma possível. Então, o versículo 1 diz assim, capítulo 3 de Apocalipse, livro de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Então aqui nós vemos a comunicação, né, que é o desejo de transmitir uma mensagem. Escreve isso aqui. A descrição de Cristo: eu sou o que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. E aqui já vem a repreensão. Logo de cara. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Pula para os outros dois, versículo 2 e 3. Ser vigilante e confirma os restantes. Tem uma tradução que às vezes eu recorro a ela, a Nova Versão Internacional. Nela diz assim: fortalece os que ficaram, ou fortalece os sobreviventes.
Interessante porque ela corrobora com tudo isso que a gente viu até agora. Que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui a gente vê claramente a orientação de Jesus. Então ele fala várias coisas aqui. Vigia, fortalece quem está aí, quem restou. Lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então, novamente, aqui, o reforço da vigilância. Ele começa falando de vigilância e termina falando de vigilância. Pode dar um enter. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Essa aqui é aquela palavra de exortação, sabe? Olha, apesar de tudo isso que eu falei para vocês, é como se Jesus dissesse assim: olha, apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu sei que tem aí entre vocês pessoas que não se contaminaram. Já vão entender isso aí, tá? Pessoas que vão andar comigo de branco. Essa é a minha promessa para eles. Então é aquela palavra: olha, fica firme, hein? Se você está até agora íntegro, permaneça íntegro. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É a promessa. Então Jesus, segue aquele roteirinho. Se é que a gente pode pegar as ações de Jesus e querer concatenar, querer classificar e ordenar. Não, Jesus é soberano. Mas ele seguiu um padrão, e esse padrão termina com uma promessa. Tá bom? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho interessante essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, porque ela é mais ou menos um puxão de orelha. É mais ou menos como se dissesse assim: olha, você está realmente ouvindo? Você está realmente ouvindo? Ouça. Eu interpretei dessa forma, tá, irmãos? Bom, qual a mensagem de Jesus para esta igreja? Antes de falar da mensagem, acho que eu fiz besteira. Eu não devia ter. Antes de falar da mensagem, o que eu encontrei sobre Sardes é interessante, porque assim, eu encontrei muitos estudos focados no: a igreja está morta, a igreja está morta, a igreja morta, a igreja morta. Mas assim, irmãos, os mais diferentes pastores, vídeos de EBD como esse que nós estamos fazendo aqui, todo mundo focado em: a igreja está morta. Sardes, a igreja que parece ser uma coisa, mas na verdade ela é outra. Encontrei isso sim. Eu falei: não vou entrar nessa. Não é isso que eu estou lendo aqui. Eu estou lendo outra coisa aqui. Onde eu quero focar? O ponto é: onde a gente precisa focar? Eu fiquei pensando: a gente tem que focar. Assim, a gente quando é criança, vamos supor,
dei bastante trabalho para minha mãe e meu pai. Porque como irmão mais velho, eu tinha um hábito de perturbar a minha irmã mais nova. Quem falou perturbar é assim? Passou por isso, né? Então, assim, eu fui bastante repreendido. E o importante da repreensão é não a palmada, não as palavras, quando a pessoa está ali, né, sendo repreendida, mas qual é a orientação? O que eu preciso fazer para sair daquela situação e ir para uma outra situação, onde eu não seja mais repreendido, onde eu possa mudar o cenário? Então eu pensei, se não sair de igreja morta, eu vou focar na orientação de Jesus. Tá bom? Outra coisa que eu vi muito na internet, e talvez você veja, de uma maneira geral, as igrejas do Apocalipse, alguns estudiosos entenderam que Jesus estava falando não só para aquelas igrejas locais, mas ele estava falando para a história da igreja. Então, mais ou menos assim, tá? Tiatira, que foi a igreja anterior a essa, tinha uma tal de Jezabel lá, né? Então, alguns estudiosos entendem o seguinte: Tiatira representa a igreja romana, a igreja apostólica romana, ou a católica. E que Sardes representa a igreja reformada, a igreja da reforma. E aí, lógico, você pega essa ideia e você vai montando toda uma argumentação, você acaba chegando lá. Tá bom? Mas eu falei, poxa, eu li, fui lá, li a carta. Não estou enxergando reforma aqui nisso, gente, mas tá bom, eu vou. Tá lá, se você tiver curiosidade de um dia ver, você veja. Mas eu preferi ir para o outro lado. Então vamos finalmente falar da mensagem. A igreja é composta por pessoas que, por sua vez, fazem parte de um contexto mais amplo. A sociedade e, fisicamente, a cidade onde vive. Eu fiz questão de pontuar isso porque, assim, né? Nós somos afetados pelo meio que a gente vive? Pô, irmão, claro que sim. Claro que sim. Um exemplo claro: taxas, tributos, serviços. Tudo isso nos afeta. A violência urbana ou a não violência, a paz. Então as coisas nos afetam positivamente, negativamente. Claro que afetam. O meio é determinante para o que eu vou ser? Eu penso que não. Mas ele tem bastante influência. Eu penso que nós temos a capacidade, inclusive, de mudar o meio. Por que não? Ou mudar de meio. Se eu não consigo mudar o meio onde eu estou, eu posso muito bem mudar. Certo? Então isso não é totalmente determinante. Nós não somos crentes, Gabriela. Conhece essa história? Eu nasci assim. Eu cresci assim. Não é isso? Vou ser sempre assim. Gabriela. Não é? Não, a gente não é crente, Gabriela. Nós temos a capacidade ou de mudar o nosso meio, ou em última instância sair desse meio. Mas ele gera influência. Então vamos lá, continuando minha linha de raciocínio aqui. Sob esse ponto de vista, nosso Senhor Jesus lembra à sua igreja que a glória passada não basta para o presente. Conheço as tuas obras. E que, na verdade, esse histórico de sobrevivente já não cabia mais aos cidadãos e aos irmãos de Sardes, pois a prática não condizia com a fama: estás morto. Então é interessante, é como se Jesus aproveitasse um apelido local e ele visse aquele povo lá em Sardes, os crentes, os convertidos a Cristo, e falasse assim: olha, o que vocês estão fazendo aí não é bem uma característica de sobrevivente, você está mais para morto. Aí eu concordo com os estudos que ficam focando nisso, sabe? Porque é algo que choca, não choca? Se
Se eu chegar aqui e ficar falando 30 minutos, a igreja está morta, isso não vai chocar você? Vai chocar também a pessoa que está aqui falando. A questão aqui é, em alguns lugares eu vi que Sardes era uma cidade orgulhosa dos seus feitos e da sua glória passada. Eu encontrei um estudo que falou sobre isso, achei interessante, onde o foco dele foi falar que havia um orgulho a respeito do seu passado. Novamente, né? Você pode pegar uma ideia e trabalhar nessa ideia, encher com alguns argumentos e você acaba chegando lá. Mas onde que eu quero frisar aqui? Aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente conquistou, e aqui eu estou me referindo ao mundo espiritual, é importante, mas a gente não pode ficar preso nisso. A gente tem que seguir em frente. A gente tem que continuar. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu comentava isso. A igreja é parecida com um hospital. As pessoas entram nos mais diferentes estágios. Uma coisa é certa, todo mundo que entra é enfermo. Porque sem Jesus estamos mortos. Concorda comigo? Jesus é que nos dá a vida. Então, quando a gente entra por ali e ainda não temos a Jesus, nós estamos no estágio de mortos. E aí, temos contato com a sua palavra. A sua palavra e o seu Espírito fazem um trabalho de nos convencer. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu aceito. É aquela história, né? Eu lembro que eu aceitei a Jesus umas 5 vezes. Até que o pastor veio assim uma vez e falou: irmão, você não precisa mais vir aqui na frente, já deu. Aí eu entendi, tá bom. Mas aquilo ardia no meu coração, irmãos. Especialmente quando a gente vem mais maduro com a fé. A gente tem 32 anos, então a gente vem maduro, né? E a maturidade implica no quê? Bagagem, carga. É interessante a pessoa que nasce na fé. Eu não vou abrir esse parênteses aqui, senão a gente vai entrar por uma outra linha. Mas é interessante a gente pensar nisso. Qual é a carga de um nascido na fé? Qual é a carga de mundo? Isso é bom ou isso é ruim? São coisas que a gente pode um dia discorrer. O certo é que eu vim com uma carga pesada. E eu entendo quando dizem: você está morto, você precisa viver. Entendo claramente. E aqui o contexto é a igreja. Ela tinha o nome de que vive, mas Jesus está dizendo: na verdade você está morto. Há, contudo, no meio de vocês aqueles que não se contaminaram. Fortalece esses aí. Lembra-te do que tens recebido. Guarda. E ser vigilante. É a orientação de Jesus deu. Vamos lá. Na prática, então, as ações da igreja de Sardes não condiziam com a fama de sobrevivente ou daquele que resta, mas sim de quem estava morto. O foco, contudo, não deve ser na apresentação ou na repreensão, mas na orientação. Jesus orienta para que eles vigiem, fortaleçam os que restaram, muito provavelmente por conta da perseguição de Roma aos cristãos naquela época. Então vamos acrescentar aqui mais uma gota de contexto. Como não foi diferente nas outras igrejas que a gente viu. Aqui nós estamos no 1º século, e já quase no fim desse século, porque João, quando estava em Pátimo, já era idoso. Até essa carta chegar, então já estamos ali, né, no século I já avançado, auge da perseguição aos cristãos. Tinha uns cidadãos lá em Roma, uns imperadores meio perturbados.
E ali foi um genocídio. Colocava o cristão na fogueira, no meio do Coliseu, como distração pública. O negócio foi feio. Essa repreensão, esse genocídio acontecia só em Roma, na capital? Não. Podia acontecer em qualquer província de Roma. E eles lá eram uma província romana. Não tinham mais o status de uma nação independente. Não tinham mais o status da cidade poderosa do passado, das glórias, do ouro. Nada disso. E o pior, o cidadão não era só o cidadão de Sardes, ele era cristão. E era por isso que ele era perseguido. Por ser cristão. Não fique chocado com o que eu vou dizer, mas ainda existe isso nos dias de hoje, 2024. O pastor Edson, que é da área de missão, ele sabe muito bem, ele tem os números. Se você quiser saber mais, pergunte para ele quais são os lugares do mundo onde os cristãos ainda são mortos. Nossa, irmão, que coisa horrível que você está falando. Mas é verdade. Onde a pessoa é perseguida, calada, porque está com a Bíblia na mão. Deixa eu voltar aqui para Sardes. O foco tem que ser na orientação. Vigiem, fortaleçam os que restaram. Lembrem-se do que receberam. E aí eu coloquei, entre parênteses, a palavra. Pensa comigo, o que você recebe quando vem aqui? Você recebe louvor? Não, você dá louvor. Louvor você presta. O louvor é algo que você está entregando. Você não está recebendo nenhum louvor aqui. Você recebe o dízimo aqui? Não, o dízimo você entrega também. A oferta, você recebe a oferta aqui? Não, você não entrega a oferta. O que você recebe? O que tem de mais precioso que você recebe neste lugar é a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo para eles. Guardem aquilo que vocês receberam. E se arrependam. Bom, aí, se arrepender do quê? Aí, irmão, é aquela história que eu falei para vocês. As pessoas vão focar em várias coisas, falar que porque estava morto, era uma igreja inerte, que estava ali sem fazer nada, aprisionada, com medo. Então as pessoas tecem as mais diversas teorias. Pelo texto não está claro, tá? Como ele fala de obras, conheço as tuas obras, a gente pode entender que eles esfriaram, talvez eles tenham esfriado realmente, em fazer o papel de luz e sal para o mundo. Talvez, eu vou frisar esse talvez aqui, tá? Talvez tenha sido isso que aconteceu. Eles ficaram estáticos e amarrados diante das perseguições e ficaram travados. Se você parar para pensar, o morto, ele não se mexe. Tirando alguns casos assim, muito, né, que a gente sabe que tem por aí, a pessoa depois bota para lá, né? Mas não é esse o caso. Geralmente o morto ele fica parado ali, estático. Então isso pode ser isso, né? O texto não está claro, a gente tem que se debruçar sobre ele e fazer um esforço para tentar entendê-lo da melhor forma possível, sem distorções, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Bom, se arrependem. O chamado ao arrependimento indica que algumas práticas precisavam ser abandonadas. E se fosse além de simplesmente sentir o pesar ou remorso, e que o arrependimento implica ir além, tá, irmãos, do pesar e do remorso. Aqui eu vou abrir parênteses. Isso eu aprendi na igreja. Pesar, você sente ali na hora. Remorso, dói um pouco mais, aquilo
Aquilo mexe com as suas entranhas, o remorso, mas o remorso não é suficiente para que você deixe de fazer alguma coisa. Ou para que você também faça, porque nós pecamos por atos e omissões. O arrependimento é aquilo que te move a não fazer mais ou a fazer o que você deveria ter feito. Entendeu? A diferença, pesar, remorso e arrependimento? Por isso que o português é lindo, pessoal. O português é uma língua maravilhosa assim, porque tem as diferenças e as nuances de significado das palavras. Muito bom. Então não era simplesmente pesar o remorso, mas que implicasse em mudança de vida. Arrependimento, nesse caso, implicaria em conversão. Ô irmão, mas ele já não era convertido lá? O povo de Sardes já não era cristão? Sim, mas conversão de atos, conversão das práticas, né? Mais uma gota de contexto. Sardes fazia parte de um reino que outrora cultuava deuses gregos, Ártemis. Posteriormente foi conquistada por Medo-Persas e depois pelo Alexandre, continuou o culto aos deuses gregos, e os romanos só rebatizaram Ártemis de Diana. Então nós estamos falando de uma cultura de deuses pagãos, com todas as suas implicações que a gente já estudou aqui: sacrifício de pessoas, crianças, a prática sexual sacerdotal, como a gente já foi ensinado aqui, nós já aprendemos. Todas essas práticas, consagração de comidas aos ídolos, consagração de animais e vidas aos ídolos, tudo isso daí fazia parte do contexto que os irmãos de Sardes estavam. O contexto, como nós já vimos, ele pode contaminar. Não estamos imunes ao nosso contexto. Muito bem. Uma parte interessante aqui, escavações, como parte de estudo arqueológico, não é simplesmente eu ir lá com uma escavadeira e eu vou abrir um buraco aqui, não, escavação arqueológica, tá? Do templo de Ártemis, encontraram o sinal da cruz talhado em muitos lugares do templo, o qual indicava que os cristãos tinham assumido o controle do templo e o haviam convertido em uma igreja cristã, conforme o faziam frequentemente com templos do Egito e em outros lugares. Aqui a fonte que eu usei foi o suplemento arqueológico da Bíblia de referência Thompson. Eu recomendo. É uma Bíblia de estudo bem tradicional, bem conservadora, sem essa de reinterpretar as coisas e dar uma visão moderninha para algumas coisas. É uma Bíblia muito legal. Eu destaco, aí já minhas palavras aqui, tá? Eu destaco que a verdadeira conversão não se expressa melhor de maneira física, com sinais, símbolos e costumes, mas sim do profundo da alma, do coração e com todo o entendimento. Então vamos lá. O que eu quero dizer nessa frase final aqui? Os cristãos daquela época, eu já sabia disso, que no Egito, alguns templos tinham sido arrancados das estátuas dos egípcios, e estava lá sinal da cruz lá, porque tem isso. Mas eu não sabia que isso acontecia em outras localidades. Então para mim foi uma surpresa saber que em Sardes fizeram a mesma coisa com o templo de Ártemis, tá? O que acontece? Em determinado momento, essa onda de cristianismo do primeiro século fez isso. Tomaram os templos pagãos, falaram, não, agora isso aqui é um lugar consagrado a Deus, e começaram a encher de cruz. Isso é a forma que eles encontraram de mostrar o que? A conversão. Aí o que eu estou dizendo é assim, hoje não é para você andar com o crucifixo pendurado no seu pescoço para indicar que você é cristão. Porque a melhor indicação está dentro de você. Tudo bem? Vamos caminhar finalmente aqui. Também é digna de destaque a parte relativa à promessa.
andarão comigo de branco. Isso corrobora com a questão da conversão de vida. O próprio texto cita no versículo 4, coloca por favor o versículo 4 novamente na tela. Algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, o que pode significar que, uma vez convertidos, esses irmãos não retrocederam nas práticas mundanas ou consagradas aos falsos deuses e ídolos vigentes na sociedade em que viviam estes irmãos. Assim sendo, vestes brancas são um símbolo de pureza e consagração de vida. Então, aqui novamente eu tive que recorrer ao estudo para entender o que é uma veste branca. Pelo que a gente vê em outras passagens, a veste branca é um sinal de pureza. Uma pureza que vem da prática. Claro, eu não posso ser aparentemente puro. A pureza tem que ser completa. Caso contrário, a veste vai ser o quê? Maculada. E aí é interessante, né? Você está lá com uma roupa nova. Irmão, tem uma mancha aqui de café aqui, ó. Puxa, não vi essa mancha. É o que chama a atenção, você reparou? Você está lá com uma roupa bonita, novinha, mas tem um pingo aqui. Esse pingo que vai chamar a atenção. A famosa história do quadro branco, né? Você tem um quadro branco que ele tem um ponto preto ali no meio do quadro. Aquilo ali incomoda a gente. Você fica olhando aquele ponto preto ali, você não vê outra coisa. E se eu disser para você que aquele quadro branco, eles são milhares de pontos brancos, milhares, são tantos pontos brancos que um junta com o outro. E você não tem noção de que tem milhares ali, mas o ponto preto você tem. Não é interessante isso? Nós temos que tomar cuidado porque é assim mesmo, tá? Algumas coisas podem acontecer com a gente que vão macular o nosso procedimento de vida, tá bom? Aquilo que Jesus estava dizendo, olha, há no meio de vocês irmãos que não se curvaram aos ídolos, que não retrocederam nas práticas pagãs. Guardem aquilo que vocês receberam. Lembrem-se, guardem e vigiem. Conclusão. Estourando o limite do tempo aqui. Precisamos primeiramente ouvir as palavras de vida do nosso Senhor para que possamos nos lembrar. E assim sermos capazes de reter. É uma continuação daquele versículo, né? Como é que crer se não há quem pregue? Como é que ouvirão? Né? Então aqui nós estamos um pouquinho depois desse versículo. A gente já ouviu, pessoal, a gente já ouviu. Alguém já veio aqui e pregou. A palavra já foi transmitida. E agora? Agora, você precisa reter. Dessa maneira, estejamos atentos, vigilantes às oportunidades que nos são dadas, como, por exemplo, a EBD. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é ter esse contato com a palavra de Deus. Para que o objetivo seja guardá-la no nosso coração. É aquela história, né? Eu e você, nós não vamos nos lembrar daquilo que a gente nunca ouviu. E eu vou um ponto além. A gente não vai se lembrar daquilo que a gente nunca ouviu e não guardou. Porque se a gente for analisar, a gente ouve muita coisa. Esse púlpito aqui, não esse, né? Que esse aqui é mais novo, mas o púlpito em si tem muita história para contar. Muita história. Muita coisa saiu desse púlpito. Não esse. Então, o problema não está aqui. O problema está aqui. Né? A gente ouvir e guardar. Então, essas oportunidades, como por exemplo a EBD, os cultos regulares, os trabalhos que a igreja tem executado,
Mas no trabalho da igreja eu vou ouvir a palavra de Deus? Vai, você vai. Terça-feira o pastor pregou para as crianças. E quantas vezes a irmã Iracema, o pastor Elias fizeram a mesma coisa? O pastor Edson vive pregando para as crianças. E se você estiver atento, você vai ouvir a palavra de Deus ali sendo transmitida para eles. E às vezes a gente fica surpreso, né, pastor Edson? Porque tem criança ali que conhece a palavra, irmãos. O pastor começa a falar uma coisa, ela não vai lá, né, com aquela empolgação de criança, já responde antes de terminar a pergunta. Tudo isso é oportunidade para ter contato com a palavra de Deus. Dessa maneira, estaremos atendendo à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como objetivo de reflexão, e como bom professor aqui, apesar de não ser professor, mas no papel de professor, eu tenho que te dizer que uma dessas perguntas aqui é pegadinha. Cuidado. Cuidado. Tem pegadinha nessas perguntas. A primeira, você pensa muito nas coisas passadas, de modo que atrapalham o seu caminhar e limitam as suas perspectivas de futuro? Das oportunidades que você já teve na obra de Deus, tem alguma que você possa dizer que lhe dá orgulho? Essa é a pegadinha. De tudo que você já ouviu da palavra de Deus, cite um exemplo que ficou guardado no seu coração e entendimento. É isso, pessoal.